Olá, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma informação que vai resolver aí uma dúvida muito comum das pessoas que têm hernia de disco. Que tipo de limitações você pode vir a ter em função de um diagnóstico como esse da hernia de disco na parte cervical. Se você gosta de saber informações sobre saúde, como melhorar as suas condições de problemas de coluna, ter mais bem-estar e uma longevidade com mais vitalidade, você vai gostar dos materiais que a gente tem aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e também aproveito para te chamar para me seguir lá no Instagram. Interage comigo por aqui, por lá, onde você achar melhor, que a gente vai contribuir muito aí com a sua saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma dúvida em um nível muito extremo, em um caso muito extremo, é um caso exceção, os efeitos mais graves ligados a uma hernia de disco cervical. Uma hernia de disco pode deixar uma pessoa tetraplégica ou paraplégica, né? Isso pode me causar uma invalidez, eu posso ficar numa cadeira de rodas, por exemplo, porque muitas pessoas, em função de um travamento, né, de uma limitação extrema, com relação aos problemas de disco e outros problemas degenerativos, ficam por períodos limitadas, né, incapacitadas, com muita dificuldade, muita rigidez, muita dificuldade de locomoção. E isso faz com que as pessoas venham procurar informação sobre esse assunto e nós vamos então entender como funciona esse problema e até em que ponto ele pode evoluir no caso de um quadro mais grave. A hernia de disco é um problema de natureza degenerativa que faz com que a estrutura interna do disco faça uma alteração anatômica e vá se posicionar em uns lugares diferentes do que ele naturalmente deveria estar. Com isso, ele acaba por chegar perto de estruturas nervosas, desde a raiz, né, do nervo até mesmo a medula que passa ali no canal medular, né, entre as vértebras e que vai, portanto, transmitir as informações tanto da periferia dos nossos membros, braços, pernas, órgãos, até o cérebro, até a direção central do nosso corpo, que é o sistema nervoso central, que é a medula e o cérebro. Através desse processo aí de comunicação, tanto ascendente dos membros para o cérebro, quanto descendente do cérebro para os membros, a gente tem ali uma série de obstáculos possíveis ou barreiras onde esses nervos vão sair, vão emergir ali da coluna e vão para a nossa parte extrema, né, para as nossas mãos e pés, por exemplo. Quando você tem um problema ou uma obstrução mais forte, mais intensa, a depender do lugar onde essa obstrução ocorra, né, e um dos elementos capazes de gerar essa obstrução, esse bloqueio desse fluxo, são os discos intervertebrais, né? Então, você imagina um empilhamento, né, de estruturas, né, que são ali as vértebras, e uma delas ou algumas delas não muito bem ajustadas, não muito bem alinhadas e muitas vezes até rígidas, né? Podem encostar, podem esbarrar ali na medula, podem esbarrar ali na parte central desse canal medular. O canal medular, ele é totalmente protegido. Os ligamentos que percorrem essa parte interna, né, cercando ali e isolando, protegendo a nossa medula dos prováveis acidentes ou dos movimentos bruscos que a gente possa fazer ao longo da nossa vida, ou então dos acidentes que podem vir a ocorrer com uma pessoa. Eles são protegidos pelos ligamentos, mas esse ligamento, ele pode estar mais ou menos condicionado, mais ou menos saudável. E, eventualmente, em uma situação mais extrema, normalmente ligado a um processo de acidente, a pessoa pode vir a ter uma obstrução mais aguda, chamado trauma medular, tá? Esse trauma medular, ele vai ocorrer, por exemplo, quando a pessoa tem aquele problema relacionado a chicote, onde você tem um impacto
traseiro, né, um impacto atrás. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa está dirigindo e aí a cabeça dela sofre aquele chicote, né? Ela projeta para trás, pode gerar ali um trauma, pode gerar um problema e até mesmo uma fratura de certas áreas ali da coluna. Então nós estamos falando do quê? De um caso mais grave, de um acidente, né? Ou de um tombo onde a pessoa cai de cabeça, né? Quem nunca ouviu uma história na sua infância de alguém que foi pular em uma piscina ou em um lago ou em algum lugar raso, bateu a cabeça e ali sofreu um trauma medular. Ficou com uma paraplegia ou uma tetraplegia. O que é uma tetraplegia, Michele? Paraplegia. Paraplegia é quando você perde os movimentos abaixo da cintura. E tetraplegia é quando você perde os movimentos aqui da cervical para baixo. Tá? Mas, Michele, eu quero saber se uma hérnia de disco pode chegar a esse ponto, pode evoluir para esse tipo de limitação extrema. Olha, particularmente, eu nunca vi uma hérnia de disco chegar a um ponto de tetraplegia, tá? Eu nunca vi isso. Eu já vi situações onde há uma progressão de perdas de força, de perdas de sensibilidade periférica, levando a pessoa assim a ter um bloqueio, uma limitação maior em relação aos seus problemas de coluna. Eu já vi também situações onde um problema chamado síndrome da cauda equina fazer com que a pessoa perca os controles, por exemplo, controle vesical, controle de movimentos das pernas, quando tem ali um problema na base da nossa coluna lombar, né? São problemas mais graves, são problemas de obstrução e pode às vezes ter uma obstrução muito específica de um disco ali nesse local, gerando uma compressão medular, tá? Essa compressão medular, nós precisamos entender algumas particularidades. Ela pode ser transitória, ela pode ser remodelada, ela pode ser reabsorvida de acordo com o tipo de tratamento que a pessoa faz e de acordo com a natureza do problema. Tem problemas que são observados em um teste, por exemplo, de avaliação clínica que nós fazemos. A gente observa a recuperação desses sintomas à medida em que os exercícios são aplicados nesse paciente. Em outras situações, quando já é um caso mais crônico, a situação já está mais consolidada já há algum tempo, é mais difícil porque há morte neuronial. Tem uma região onde ficam limitadas as recuperações e as possibilidades de recuperações desse tipo de paciente, ao menos com o que nós temos hoje em dia disponível de técnica. Por isso, é muito importante a gente entender que certos momentos do tratamento é muito importante que seja indicado para um médico cirurgião avaliar esse paciente, porque às vezes você não consegue melhorar esse paciente no consultório, mas o médico consegue, através de uma técnica cirúrgica, fazer uma limpeza desse local e fazer com que o paciente tenha uma recuperação muito boa, a tempo e antes de haver uma lesão mais grave, uma lesão mais permanente desse tipo de situação. Em alguns casos, não há possibilidade de recuperação cirúrgica. Isso tem que ser avaliado pelo médico, pelo profissional que acompanha o problema da pessoa. Mas, Michele, será que então eu não estou perdendo tempo de fazer uma cirurgia? Será que eu não deveria então já operar logo o meu problema? Gente, é muito importante que vocês entendam que existem critérios para que você entre em um risco cirúrgico comparado com o nível de resultado que você vai ter. Eu recomendo vocês verem um vídeo que tem aqui no canal, onde eu recomendo alguns cuidados e alguns critérios que são observados, inclusive por bons cirurgiões competentes na área, que entendem muito bem do assunto, para que você, antes de fazer uma cirurgia, possa ajudar a contribuir com essa análise aí de possibilidades enquanto a essa técnica de tratamento, que é a técnica cirúrgica. Em todo caso, se você é uma pessoa que observa que tem alguns sintomas, por exemplo, sintomas de perda de força nas suas pernas,
perda de força nos seus braços, formigamento e diminuição de sensibilidade considerável, dificuldade de fazer movimentos que há pouco tempo você fazia, dificuldade de controle urinário e controle fecal, são motivos para você ter um acompanhamento de um médico cirurgião e não ficar apenas insistindo com as técnicas fisioterapêuticas, tá? Porque você tem ali uma janela de possibilidades, quem sabe, de ter uma resposta cirúrgica. Mas veja, não é comum, isso é muito raro de acontecer, de uma paraplegia ou de uma tetraplegia, de acontecer em um paciente que tem uma hérnia de disco. Normalmente, essas pessoas evoluem positivamente. Grande parte dos casos, mais de 83% dos casos, tem uma resposta inclusive rápida, se tomadas as providências adequadas, se feitos ajustes adequados para que você tenha uma resposta regenerativa do seu próprio corpo. E nos casos onde você tem alguma tendência ou alguma chance de ter algum tipo de problema mais sério, os seus exames clínicos, a observação do médico ou do fisioterapeuta que te acompanha é mais do que suficiente para deixar claro isso. É uma situação de que um profissional que tem habilidade de trabalhar com esse tipo de situação não terá dúvidas, vai saber te orientar exatamente o que é que você precisa fazer naquele momento de tomada de decisão. Para que você entenda e saiba qual o seu próximo passo, se você não tem nenhuma dessas situações que eu citei anteriormente, o que você precisa fazer nesse momento é se informar sobre formas de tratamento para que você tenha uma recuperação do seu quadro, que na maior parte das vezes o tratamento padrão ouro chama-se fisioterapia através de movimentos, tá? Então, são as maneiras onde você tem a maior probabilidade de ter uma resposta do seu problema e ter uma vida normal de novo. Então, por maior que seja a sua dor, eu vou repetir, as chances de melhorar são maiores de 83%. Se você ainda não chegou a um quadro de melhora, se você nota que o seu problema não tem tido uma resposta desejável de solução completa, uma solução que eu posso te recomendar é conhecer o meu programa Hérnia de Disco Controlada. Lá você vai entender algumas coisas que cabe a você fazer por você em termos de recuperação do seu problema. Eventualmente, uma situação como essa pode até ficar totalmente resolvida em pouco tempo se você tiver na classificação de alguns pacientes, como a gente já viu, que podem ter essa resposta rápida, e eu acho que é muito interessante se você puder saber disso quanto antes. Ficou claro para você? Ao final desse vídeo, eu espero que você tenha entendido se o seu caso é um caso de maior urgência, então você não tem nem que continuar aqui no YouTube, você tem que estar buscando marcar uma consulta ou até mesmo buscar uma emergência, um serviço de emergência para encaminhar melhor esse seu problema, ou até mesmo um tratamento que vai tirar a sua dúvida. Busque uma avaliação com um profissional. Eu recomendo muito o método Mackenzie. Um profissional treinado nesse método vai bater o olho em você e não vai ter dúvida. Você tem que estar procurando imediatamente um cirurgião, ou então você tem que estar nesse momento seguindo esse tratamento aqui que você vai melhorar, tá? Então, esse é o meu objetivo com esse vídeo. Eu espero que tenha te esclarecido. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Vamos tirar esses fantasmas que geram aí na cabeça de vocês por desinformação, né? A gente já tem tanto problema para lidar, a pessoa que tem dor já está sofrendo tanto. Você não precisa ficar aí com um mau entendimento ou com um mito na sua cabeça te assombrando dia e noite, atrapalhando a sua recuperação. Bom, eu fico por aqui e eu te encontro então no próximo vídeo. Até lá!